E o aumento nos preços dos alimentos obrigou os consumidores a mudarem os hábitos de consumo. Itens que têm menos nutrientes, viraram opções para tentar economizar. Sobre os problemas que isso pode gerar, a gente conversa agora com Marcelo Cássio de Souza. Ele é nutrólogo do Hospital Moriá, aqui em São Paulo. Boa noite, doutor. Obrigada por conversar aqui com a gente. Bom, a gente está falando de um cenário grave, Pessoas deixando de comer arroz, feijão, salada, bife para almoçar um pastel, por exemplo. O que isso pode trazer de consequência para a saúde de tanta gente aqui no Brasil? Boa noite, Rafael. Boa noite, Renata. Realmente, essa troca de uma alimentação convencional, do prato tradicional, arroz e feijão, por essas alimentações mais alternativas, como os lanches, você tem vários prejuízos. A quantidade de sal, de corante, de conservante, a qualidade dessa verdura, que pode ter um agrotóxico ou um contaminante. Isso leva a um agravamento desses temperos, muitas vezes muitas substâncias de glutamato, gordura transgênica, esses alimentos com vários alimentos hidrogenados, presença de nitrito, a fritura que passa do tempo e tem outros compostos com possibilidade cancerígena, traz um prejuízo muito grande para a saúde, com dislipidemia, e a quantidade de fibra e também de proteína nesses alimentos é bem menor. Doutor Rafael, falando, uma ótima noite para o senhor. Quando a gente olha para esse cenário que vem sendo apresentado, é muito fácil a gente começar a pensar num período de longo prazo, porque nós chegamos num momento da economia que ela é tão delicada que as pessoas estão escolhendo qual é o dia que elas podem comer uma proteína devido à dificuldade de colocar o alimento na mesa. É possível imaginar também um empobrecimento e uma falta de qualidade a longo prazo para os brasileiros, porque o que está sendo resolvido hoje é, de fato, as pessoas conseguem comer, mas a saúde delas vai sendo afetada num processo que é muito mais longo e que vai caracterizar praticamente. Sim, essa parte nutricional, calórica e proteica é um pouco mais longa. Agudamente, a gente teria as intoxicações, num caso mais agudo, mas a longo prazo, esse déficit proteico e calórico vai levar às várias doenças, à baixa da imunidade, em crianças principalmente, isso é muito grave, a um déficit de crescimento e desenvolvimento intelectual e um desempenho menor do ser humano, do cidadão na sociedade, e a longo prazo as doenças que esses alimentos de origem duvidosa ou de componentes, sabidamente que a longo prazo, hoje que uma substância, um corante, um benzoato, outra coisa que tem aí um glutamato, vai ter um efeito amanhã. Isso a gente só vê a longo prazo e é o efeito acumulativo. E isso dá dó porque a pessoa não percebe no momento, mas devido à dificuldade financeira, as pessoas lançam mão dessas dietas mais rápidas, mais fáceis, mas com valor nutricional muito ruim. Doutor, quanto tempo leva, por exemplo, para uma pessoa começar a sentir as consequências na saúde depois, sei lá, de tanto tempo almoçando pastel, hot dog, e não comendo uma comida ali cheia de nutrientes? Depois de quanto tempo ela pode começar a sentir os efeitos? Já pode sentir no peso, no inchaço, no ganho de peso, já mais ou menos com um mês você já tem. Os resultados piores são a longo prazo, mais de um ano que você vai sentir aí numa esteatose hepática, numa dislipidemia, numa aterosclerose, é mais longo. Mas com certeza no seu físico, no seu desempenho, no peso e até na sua própria palpação, com um mês já dá para sentir uma diferença que a pessoa ganha peso e um inchaço com essas substâncias começam a reter muito líquido para tentar defender e tentar eliminar essas substâncias que não são interessantes para o organismo. Então, a gente começa a reter ou tentar diluir, a pessoa ganha peso e inchaço. Doutor, quando a gente olha para a população brasileira, é muito fácil, é muito comum encontrar alguém que é hipertenso, que infelizmente sofre com diabetes. E para essas pessoas, essa conta é mais pesada, porque quando se fala de um alimento de qualidade, é exatamente a contramão do que a gente está mostrando aqui. E não dá para trocar, porque uma troca pode gerar uma piora na qualidade de vida. Uhum. Nesse tipo de caso, doutor, é possível fazer qualquer tipo... Quando a gente olha para um orçamento que é muito mais raso em relação ao valor, essas pessoas vão ter que procurar um alimento que para elas seja um pouco mais nutritivo e tirando de um ponto onde muitas vezes não vai conseguir o mesmo valor nutricional que tinha numa dieta anterior, que é balizada ali por um profissional da saúde, por exemplo. É difícil fechar essa conta e adequar o povo ao bolso do povo, mas sempre tentar, não o mais fácil que está à mão, tentar procurar
uma dieta ou um alimento que tenha uma quantidade de fibra maior vai ajudar no diabetes, vai ajudar na hipertensão. Com menos sal, porque muitas vezes essa comida não tem uma palatabilidade ideal, então é colocado sal, é colocado glutamato, algumas substâncias que melhoram a sensação do paladar, mas isso vai trazer um prejuízo a longo prazo. Então, a pesquisa, você muitas vezes fazer a marmita em casa, você comprar seu próprio alimento, dá um pouco de trabalho, mas você tem a garantia da procedência e da qualidade nutricional desse alimento, do que muitas vezes a comodidade de você parar numa esquina, na rua, ou mesmo alguns grandes fast food que têm alimento a um preço barato, mas numa qualidade nutricional. Então, seria você fazer o seu próprio alimento em casa, que você sabe a origem, e você poder controlar as quantidades desse alimento e a consistência dele. Doutor, o Brasil voltou ao mapa da fome depois de 6 anos, o que é muito triste, né? Muito grave. As consequências dessa fome, de tanta gente passando fome no Brasil, aumenta a vulnerabilidade à questão da Covid-19, lembrando que a gente ainda está numa pandemia? Sim, as doenças infectocontagiosas, e a Covid entra nisso aí, as doenças respiratórias, a imunidade depende muito do grau de alimentação, muito relacionado com zinco, com vitamina D, e nesse tipo de alimentação, fast food, essa alimentação alternativa que tem, a ingesta desses alimentos cai muito. E pelo contrário, você tem nisso aí uma gordura pró-inflamatória, muito falado em ômega 6, ou gorduras até que nem se classificam como ongas, gorduras transgênicas. E as gorduras boas, 9, ômega 6, com certeza não existe nesse alimento. E esse paciente fica num status pró-inflamatório e com a imunidade baixa, sendo uma porteira grande para a entrada de infecções como a Covid ou outras infecções do dia a dia, gripe, resfriados, outros tipos de infecções, por uma baixa imunidade devido ao seu quadro nutricional. Porque o intestino, além de fazer a digestão, ele serve como barreira da principal vulnerabilidade que a gente tem com o meio externo, como a gente tem a pele e a via respiratória, mas o intestino tem uma área muito maior do que o nosso corpo e tem contato direto. E essa proteção, parte dela é da nossa alimentação e da nossa flora intestinal. E esses alimentos atrapalham a nossa flora intestinal, com isso também atrapalhando a nossa imunidade e deixando a gente mais vulnerável às infecções. Doutor, olhando por esse panorama que o senhor está trazendo, nós sabemos que as famílias ali são compostas pelas mais diferentes idades, dos mais pequenininhos até os mais velhos. Em relação aos problemas que o senhor está apontando, existe alguma faixa etária que é mais afetada, onde o risco de desenvolver essas doenças ele é mais latente? Sim, os dois lados extremos da pirâmide etária, as crianças e os idosos. A dieta boa é boa para todos, mas com certeza o grupo das crianças abaixo de 5 anos, 9 anos e os idosos aí, principalmente na 7ª, 8ª, 9ª década, eles são mais vulneráveis, até porque eles dependem da comida que a gente dá, eles não têm muito controle. Então, tanto na parte de hidratação, mas o que a gente oferta para eles não tem muita opção de escolha, a gente até dá para escolher. Agora, as crianças e os idosos dependem muito daquilo que a gente oferta. E se a gente ofertar uma comida de má qualidade, essas alterações na saúde vão acontecer desses dois grupos de faixa etária extremas aí, e as consequências são mais deletérias, até porque a queixa deles são bem menores. Doutor Marcelo, temos tempo só para uma última pergunta. Vamos então para uma questão prática aqui para o pessoal de casa. Por exemplo, se a gente for comparar em relação mesmo a preço de dinheiro, um valor de um lanche na rua por volta de R$10, um PF entre R$30 e R$40, 4 vezes mais o valor. É lógico que a pessoa vai acabar indo porque é mais barato. Então, assim, você como sendo ali do ramo, o que você indica para uma pessoa, um alimento que seja saudável, alguma substituição, alguma troca que não seja tão prejudicial para a saúde? Ovo. Melhor alimento do mundo. Você consegue até cozinhar um ovo, levar um ovo cozido. É um alimento-chave na desnutrição da alimentação. O custo-benefício, você aproveita tudo. Ele tem praticamente todos os aminoácidos ali. E dentre as fontes proteicas, ela ainda tem o preço mais barato e tem uma variabilidade grande de você fazer ele cozido, frito, de você ter uma habilidade. E as verduras da estação. Sempre o que está mais barato, sempre aquilo que está na feira, usa o seu órgão mais sensível, o bolso. O que está em promoção é fruta da estação, se é da estação, ela cresceu livremente, sem agrotóxico, e tem, se a gente pesquisar, alimento bom, alimento fresco. Não precisa ser bonito, não precisa ser estético, mas você ter essa alimentação. Ovo e as verduras e legumes aí, acho uma grande alternativa em custo e benefício para a saúde.
Dicas anotadas, doutor. Muito obrigado pelo tempo, a disponibilidade, vir aqui conversar conosco e trazer mais informação para quem está em casa, conseguir se virar de uma maneira um pouco mais leve e saudável em momentos tão difíceis de se colocar comida na mesa. Muito obrigado, doutor. Por nada, nem obrigado, ouvintes e Rafael. Até.